Hoje vamos falar sobre análise de risco, mas baseado, tendo por base uma distribuição que parte do valor esperado. Portanto, aqui temos um conjunto de eventos de probabilidade com 3 cenários, as respectivas probabilidades e retornos para cada um dos cenários. Então aqui é importante analisar primeiro que, diferentemente, quando trabalhamos com a média, aqui a gente estima o valor esperado, que de certa maneira é uma forma de uma média ponderada. Depois, a nossa variância ela é baseada no valor esperado, ou seja, o retorno de cada cenário menos o valor esperado, que vai produzir o desvio quadrático, multiplicado pela probabilidade, e a sua soma vai dar a nossa variância. E o desvio padrão, igualmente, quando se trabalha com média, é a raiz quadrada da variância. Bom, primeiro passo, então, vamos calcular aqui o valor esperado. Então, note que o retorno no primeiro cenário multiplicado pela probabilidade do primeiro cenário, mais o retorno do segundo cenário, a probabilidade, e o retorno no terceiro cenário, a probabilidade. Então, o nosso valor esperado é 12. Da mesma maneira, veja o nosso modelo de variância. Então, a variância, 20 o retorno esperado, menos 20 o retorno no primeiro cenário, menos o valor esperado de 12, ao quadrado multiplicado pela probabilidade do primeiro cenário. A mesma coisa com o segundo cenário e também com o terceiro cenário. Então, a nossa variância nessa distribuição de probabilidade é igual a 31. Portanto, o desvio padrão, que é a medida que a gente precisa, é 5,6. Então, dessa maneira, já temos o valor esperado e o desvio padrão, que é o que precisamos para obtermos o valor Z, que é a partir dele que vamos analisar, vamos desenvolver análise de risco, análise de probabilidades. Então, aqui temos um exemplo. Tendo por base estes eventos de probabilidade, calcule a probabilidade de se obter um retorno menor que 10%. Então, aplicamos essa fórmula para obter o valor Z. Então, 10%, que é a nossa referência, menos o valor esperado, que é 12, divididos pelo desvio padrão, 5,6. Então, nós vamos ter um valor Z igual a menos 0,36. Agora, precisamos identificar, alocar esse menos 0,36 para a nossa curva de distribuição normal ou distribuição Z. Então, note que, por ser negativo, a nossa distribuição, o valor Z, vai estar à esquerda da nossa curva. Então, aqui está a nossa curva. Agora, precisamos identificar a área de interesse. Então, probabilidade de retorno abaixo de 10%. Então, aqui é o ponto de corte dos 10%. Então, essa área aqui é abaixo de 10%. Bom, agora, o que precisamos? Vamos buscar a tabela Z para achar cada área dessa. Então, aqui temos a tabela de distribuição Z, e vamos achar a referência ao 0,36. Então, aqui temos o 0,3 e a segunda casa decimal, olhamos na coluna o 6, 0,36. Então, vai dar aqui a nossa área aqui do ponto 0 até o ponto menos 0,36 é de 14,06%. Traduzindo essa área ao nosso mundo f de x, tem-se que a probabilidade de se ter um retorno entre 12, a média, e 10% é de 14,6%. Então,
essa área aqui equivale a todos os retornos de D0, aliás, de 12 até 10, e daqui até o menos infinito, o restante dos 50% dessa metade da área, são os retornos abaixo de 10%. Então, só deduzirmos aqui o 1406 desse pedaço dos 50% de toda essa área, então temos que a probabilidade de se obter um retorno abaixo de 10% é de 35,94%.